Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus, irmãos, por mais um sábado em que nós podemos estar reunidos para meditarmos na palavra do Senhor, nesse estudo de professores da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na Assembleia de Deus, Ministério Durval de Barros, em Ibirité, Minas Gerais, pastor presidente João Jairo Rocha, e vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Estamos estudando esse trimestre sobre dons ministeriais e dons espirituais. Nós já vimos 11 lições e hoje vamos ver a lição número 12, que vai nos falar sobre o diaconato. E o texto áureo da nossa lição, ele diz assim: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 3 e o versículo 13. A verdade prática diz assim: embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. E nós vamos ver muito sobre isso, sobre a diferença entre diaconia e diácono. A leitura bíblica em classe, ela está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 ao versículo 13, que diz assim: convido os irmãos presentes a estarem em pé. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrios e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Irmão Fernando, está gravando aí, tranquilo? Amém. Vamos orar ao Senhor então e pedir ao Espírito Santo que venha abrir a nossa mente, o nosso coração para compreendermos a palavra do Senhor. Grandioso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Invocamos pela presença do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, para abrir a nossa mente, o nosso coração, de todos os professores que estão presentes, os que estão acompanhando e que vão acompanhar essa administração depois, para que nós possamos, ó Deus, na direção do Teu Espírito Santo, valorizarmos, ó Deus, essa tão importante função ministerial que é o diaconato. Em nome de Jesus te pedimos, agora e para sempre. Amém e amém. Pois bem, irmãos, nós agora chegamos à lição número 12, que vai falar sobre o diaconato, e vamos aprender muita coisa importante nessa lição. Primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que essa lição, ela não tem o propósito de dar um curso para ser diácono. Então essa lição não tem o propósito de ser um curso para poder preparar as pessoas para o diaconato. Não é isso. Essa lição é uma lição em que nós vamos entender essa tão importante função ministerial e vamos entender o valor que deve ser dado aos diáconos na igreja. Então não é para formar diácono, mas para trazer uma palavra de motivação para aqueles que exercem e são chamados para essa tão importante função. Também, outra coisa que nós precisamos entender é que essa lição não é um estudo somente para diácono. Porque alguém pode dizer assim: vai falar sobre o diaconato, eu não sou diácono, então não preciso de estudar essa lição. Mero engano, porque diácono está relacionado à diaconia, é o que nós vimos na verdade prática, e diaconia é algo que compete a todos nós. Diácono como função ministerial, existem homens específicos para isso, mas a diaconia, vamos ver aqui no decorrer da lição, é algo que compete a todos nós. Então a lição é para você sim, e é para mim, é para todos nós, mesmo que não exerçamos a função de diácono. Pois bem, e o que nós veremos nessa lição de hoje? Primeiramente, vamos entender a definição dos termos diaconia e diácono.
vamos perceber que há uma diferença, né, entre o significado de diaconia e de diácono. Conforme eu estava dizendo, diaconia tem a ver com o serviço que todos nós temos que prestar para o Senhor e para alguém. Mas diácono tem a ver com uma função ministerial. Vamos ver também sobre a diaconia de Jesus Cristo. Nesse item nós vamos abordar no primeiro tópico que Jesus, ele foi o diácono por excelência, assim como ele foi o pastor por excelência, o evangelista por excelência, ele também foi um diácono por excelência e exerceu uma diaconia que deve ser o modelo para todos os diáconos como função ministerial e para todos os crentes que precisam exercer a diaconia. Vamos ver também sobre a instituição dos diáconos na igreja primitiva, como que surgiu essa função ministerial denominada diácono e por que foi necessário, né, que fosse levantados os diáconos na igreja primitiva. Vamos ver também qual a função dos diáconos na igreja primitiva, o que eles faziam na igreja primitiva. Vamos ver as qualificações e os requisitos para o diaconato. O diaconato, assim como os demais dons ministeriais, tem umas qualificações e requisitos que são requisitos e qualificações não só para aquele que será colocado como diácono, mas também para todos aqueles que exercem alguma função e dom ministerial. E por fim nós veremos qual que é a função dos diáconos no dia de hoje. Nós vamos ver que o diácono no dia de hoje ele tem uma função mais ampla do que o diácono lá que exercia essa função na igreja primitiva. E aí assim nós vamos entendendo um pouco mais o quão importante é essa função ministerial denominada diácono. E no final da lição, você que exerce essa função de diácono, como uma função ministerial, você vai entender que você não é apenas um diácono. Porque às vezes perguntamos a alguém, qual que é a sua função na igreja? Alguns dizem assim, eu sou só diácono, como se diácono fosse uma função menosprezível, mas não é. Você vai entender que o diácono é uma função que ela é de suma importância para a igreja do Senhor, na obra do Senhor, e você deve se orgulhar daquilo que Deus colocou você para fazer. Então vamos ao nosso primeiro tópico, onde nós vamos abordar a diaconia de Jesus Cristo. Nesse tópico nós vamos abordar Jesus como diácono por excelência. E aí, para nós entendermos a diaconia de Jesus e Jesus como diácono por excelência, a primeira coisa que nós precisamos observar é entendermos o significado do termo diaconia. Então, primeiro vamos entender nesse primeiro tópico sobre a diaconia e no segundo tópico sobre o diácono propriamente dito. Então, analisando a diaconia de Jesus, nós precisamos entender o significado do termo diaconia. E como a nossa missão de professor, eu sempre digo isso, que a nossa missão é explicar e não complicar, então vamos a uma definição bem simples do que é diaconia. Então, diaconia é uma palavra de origem grega que significa ministério ou serviço. Então, na prática, a diaconia trata-se de prestar um serviço em favor de alguém. Então, diaconia é prestar um serviço em favor de alguém. E a diaconia, ela está diretamente ligada e é peculiar a todos os dons ministeriais e funções. Por quê? Porque todos os dons ministeriais e funções na igreja têm um único objetivo, que é qual? Servir. Servir e não ser servido. Então nós começamos a entender que a diaconia, que significa ministério ou serviço, prestar um serviço em favor de alguém, é algo que compete a todos nós, independente de título ministerial. Todos nós precisamos exercer a diaconia, prestar um serviço, exercer um serviço para Deus e na obra de Deus e em favor de alguém. Então, uma vez que nós entendemos qual é o significado de diaconia, nós podemos então já analisar a diaconia exemplar de Jesus. Então, nós observamos que quando Jesus ele exerce seu ministério, ainda não tinha ninguém na igreja com o título de diácono.
mas a diaconia, que é exatamente servir, né? Servir, já existia. E Jesus, então, ele vai exercer essa diaconia de um modo exemplar, para nos trazer um ensinamento que nós precisamos também exercer a diaconia, que é servir e não ser servido. Então nós vamos observar que aqui na terra, Jesus ele vai demonstrar o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos, porque a diaconia de Jesus é o modelo da diaconia de todo crente, ou seja, que o crente ele precisa entender que ele foi chamado para servir, independente da sua função, do seu cargo ou do seu dom ministerial. Em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 7, nós vamos ver exatamente isso. Ali está inserido essa diaconia exemplar do Senhor Jesus. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-o semelhante aos homens. Vendo? Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então nós vamos ver que Jesus, ele vai exercer uma diaconia. O que é exercer diaconia? Servir ao outro e não ser servido. Então Jesus, ele vai servir a humanidade como apóstolo. Não vamos ler as citações aí, depois você lê em casa, vamos ler apenas algumas para ganharmos tempo. Mas Jesus ele vai servir a humanidade como apóstolo, Hebreus 3:1. Jesus vai servir a humanidade como profeta, Lucas 24:19. Jesus vai servir a humanidade como evangelista, Lucas 4:18. Jesus vai servir a humanidade como pastor, João 10:11, eu sou o bom pastor. E Jesus vai servir a humanidade como um verdadeiro diácono, apesar de não ter existir o título ainda ministerial de diácono. Então Mateus 20:28, ele vai dizer que ele veio para servir e não para ser servido. Então a diaconia exemplar de Jesus passa pelo fato de que ele vai demonstrar que nós fomos chamados para servir. E Jesus, sendo o Filho de Deus, ele veio para servir e serviu a humanidade com amor e com dedicação. E aí vamos observar que para ensinar os discípulos essa prática da diaconia, lembra que diaconia é servir? Então, para ensinar os discípulos a prática da diaconia, nós vamos nos lembrar que Jesus vai fazer algo que ele jamais imaginava, os discípulos jamais imaginavam que Jesus faria o que ele fez, exatamente para ensinar os discípulos a prática da diaconia, ou seja, a prática de servir, que eles entendessem que foram chamados para servir. Em João capítulo 13, versículo 4 e 5, vamos ver Jesus fazendo algo inesperado, exatamente para ensinar aos discípulos a importância da diaconia. E levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se, depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha que estava cingido. Então Jesus estava no cenáculo com seus discípulos, e como Jesus ele veio para servir e não para ser servido, Jesus queria então ensinar os seus discípulos essa lição, de que eles também deveriam entender que eles foram chamados para servir e não para ser servido. E aí vemos Jesus então, lá pegando a bacia, uma toalha, e lavando os pés dos discípulos. E todos nós sabemos perfeitamente que lavar os pés de uma visita era papel do escravo, e principalmente de um escravo mais humilde da casa. Cabia ao escravo mais humilde da casa lavar os pés da visita. Então, quando Jesus fez isso, Jesus demonstrou aos seus discípulos o verdadeiro sentido da diaconia. Qual que é o verdadeiro sentido da diaconia? Serviço e humildade. Jesus era o Filho de Deus, Jesus era o mestre, ele poderia não ter feito aquilo, mas ele fez exatamente para mostrar aos discípulos que ele veio para servir.
Ele veio para exercer uma diaconia, que é servir e não ser servido. Então, o ato de Jesus lavar os pés dos discípulos ali, não foi apenas um rito externo, não foi apenas uma ação externa, não, mas Jesus, ele quis mostrar que a grandeza no reino de Deus não é medida por quantas pessoas estão ao seu serviço, mas a quantas pessoas você está servindo. Jesus, como Filho de Deus, poderia ter várias pessoas para servi-lo, mas ele quis mostrar para os seus discípulos ali que a grandeza do reino de Deus é exatamente em você servir as pessoas, e não você ter muitas pessoas servindo a você. Então nós aprendemos com isso que a diaconia de Jesus é exemplar, e que todos nós que seguimos a Jesus, que realizamos a sua obra, nós precisamos desenvolver em nossa mente e coração um novo tipo de pensamento. E esse pensamento deve prevalecer em nossa mente. Qual é o pensamento? Que todos somos chamados para servir e não para ser servidos. Então hoje muitas pessoas querem chegar ao ministério de pastor, mesmo não tendo o dom ministerial de pastor, mas para quê? Para ser servido, para que as pessoas possam servi-lo, quando na verdade nós somos chamados para servir, seja em qualquer função, cargo que nós estejamos exercendo no ministério, nós fomos chamados para servir, e a grandeza no reino de Deus está nisso. Não é você querer que as pessoas te sirvam, mas é você servir as pessoas. E Jesus mostrou isso ali, com esse ato de lavar os pés ali dos seus discípulos. E é maravilhoso nós observarmos também, que Jesus, quando ele exerce a sua diaconia, Jesus não queria ali, não era objetivo de Jesus ali estabelecer uma hierarquia de poder de temporal para a sua igreja, não. Mas era estabelecer uma diaconia de serviço, e Jesus vai demonstrar isso como resposta para aos filhos de Zebedeu. Por quê? Porque ao longo dos anos, foram se criando uma hierarquia eclesiástica, e essa hierarquia eclesiástica, que é a hierarquia eclesiástica assembleana, começa exatamente com o quê? Com o diácono. Então, criou-se uma hierarquia que começa por diácono, o diácono ele vai para presbítero, o presbítero vai para evangelista, e o evangelista chega a pastor. Mas muitos se esquecem que, mais importante do que essa hierarquia, é o indivíduo entender que ele precisa continuar o quê? Servindo. Ainda que ele chegue a exercer o dom ministerial de pastor, ele precisa continuar servindo, ele precisa continuar exercendo a hierarquia. Então, não é porque o pastor, ele é maior do que o diácono, o presbítero não é maior do que o evangelista, nenhum é maior do que o outro. Então essa não era a ideia de Jesus, estabelecer uma hierarquia eclesiástica, não, mas a ideia de Jesus, o objetivo era mostrar que independente de qualquer dom ministerial, nós fomos chamados para servir, que não é para querer ser maior porque eu sou pastor, ou eu sou menor porque eu sou diácono, não, somos todos iguais perante o Senhor, porque todos somos chamados para servir. E Jesus vai dar uma resposta aos filhos de Zebedeu, exatamente porque eles queriam ter uma posição de destaque, e Jesus vai mostrar para eles que no reino de Deus não é assim. Em Marcos 10, são 10 versículos, vamos ler todos eles. Em Marcos 10, 35 a 45, presta atenção nesse diálogo de Jesus com os filhos de Zebedeu. E aproximando-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedimos. E ele lhe disse: O que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentamos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis, pois vós vão beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos, Jesus. Porém Jesus lhe disse: Em verdade vos digo,
que vós bebereis o cálice que eu hei de beber e sereis batizado com o batismo que eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-los, mas isto é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipe das gentes, delas o assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que dentre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser primeiro, será o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas veio sim para servir e dar vida em resgate de muitos. Alguns detalhes merecem destaque nesse diálogo dos filhos de Zebedeu com Jesus, porque eles fazem um pedido a Jesus, dizendo: olha, Senhor, permita que nós sentamos, um à tua esquerda e outro à sua direita. Aí a pergunta que nós fazemos é: por que eles não pediram a Jesus para sentar atrás de Jesus? Por que não disseram assim: Jesus, permita que nós sentemos atrás do Senhor no seu trono? Porque atrás você não aparece, mas à direita e à esquerda você está em destaque. Então a preocupação dos filhos de Zebedeu era ter um destaque, e esse destaque os tornaria superior aos demais. Então Jesus vai mostrar para eles que no reino de Deus, quem quer ser grande tem que ser servo. Jesus mostra que ser grande é ser servo, ser grande é estar a serviço dos outros, ao invés de ser servido pelos outros. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês estão enganados. Eu chamei vocês para exercerem uma diaconia, para vocês servirem, e não para vocês serem servidos. E se vocês quiserem ser grande, vocês precisam entender que no meu reino, ser grande é ser servo, ser grande é servir. Então muitos querem o cargo de pastor, porque querem ser grandes. Muitos querem o cargo de pastor porque querem ser superiores, porque quando fala pastor, já passa a ideia para alguns de que ele é o melhor, de que ele é superior. Na visão do homem pode ser assim, mas na visão de Jesus não. Na visão de Jesus, quanto maior é o seu cargo, mais servo você é. Quanto maior é o seu cargo, mais servidor você precisa ser. Porque no reino de Deus é assim: aquele que quer ser grande, ele precisa se tornar servo. Então Jesus, ele dá essa lição ali nos filhos de Zebedeu em relação a essa diaconia, que é o ato de servir, que para servir eu não preciso ser pastor, para servir eu não preciso ter nenhum título, mas para servir eu tenho que tão somente exercer uma diaconia como Jesus ali, ele exerceu. E aí vamos ter algo muito interessante aqui no próximo slide, é que a diaconia de Jesus, vamos ver que traz para nós um ensinamento que está relacionado ao ato de servir. Já aprendemos isso, a diaconia está relacionada ao ato de servir. E todo crente, independente de função ministerial, ele precisa exercer a diaconia. Isso é óbvio. Todo crente, independente de título ministerial, ele tem que exercer a diaconia, porque a diaconia é servir. Mas existem pessoas que são chamadas para exercer uma função ministerial. Então tem aqueles que são chamados para exercer a função ministerial de diácono. Aí são homens que são escolhidos para exercer essa função, e o nome que ele vai receber, o título que ele vai receber é diácono. Só que nós precisamos entender uma coisa muito importante, que na diaconia de Cristo, todo ministro continua sendo um diácono. Então na primeira imagem que você vê aí, os obreiros em geral, nunca deixam de ser diáconos. Não importa se você recebeu o título de diácono, não importa se você recebeu o título de presbítero, de evangelista, de pastor, você continua sendo um diácono. Por quê? Porque você precisa exercer a diaconia.
Então tem muitos que são separados para diaconato e exercem um diaconato com excelência, mas quando são colocados como presbíteros, se torna um péssimo presbítero. Por quê? Porque ele deixa de ser diácono. E aí você chega para um presbítero e fala assim: olha, fica na porta hoje porque não tem ninguém. Eu ficar na porta? Eu sou presbítero, rapaz. Isso é serviço para diácono. E se você pedir a um pastor ainda, para poder, pastor, de repente tem apenas pastores no púlpito, e o pastor que está dirigindo o culto falou: pastor fulano, você podia ficar na porta para mim, colher a oferta? De jeito nenhum, eu sou pastor. Mero engano. Por quê? Porque os obreiros em geral, eles nunca deixam de ser diáconos. Por quê? Porque a diaconia, ela precisa continuar sendo exercida. Então percebe-se que muitos estão preocupados mais com a hierarquia do que com a diaconia. Muitos estão preocupados mais com o título do que com o servir, e acham que por terem um título acima do diácono, ou acima do presbítero, ou acima do evangelista, acham que não precisam mais servir, quando na verdade nenhum crente deve deixar de exercer a diaconia como ato de servir. Então todos precisam ser unidos para quê? Para exercer a diaconia, seja um diácono com título, seja um presbítero com título, um evangelista com título, um pastor com título, não interessa, todos nós precisamos exercer a diaconia, e um pastor sempre continuará sendo um diácono. Por quê? Porque ele foi chamado para servir, e isso está relacionado a todos que estamos realizando a obra do Senhor. Então não tem essa, porque o indivíduo é um presbítero, porque o indivíduo é evangelista, porque o indivíduo é um pastor. Não tem essa dele não poder ficar na porta, não tem essa dele não poder colher oferta, não tem essa dele não fazer um serviço que o diácono faz. Por quê? Porque ele continua sendo um servidor, ele continua sendo chamado para servir, independente da sua função ou do seu cargo ministerial que ele exerce. Amém, irmãos? Tranquilo até aqui? Alguma participação que os irmãos queiram fazer, perguntas e comentários? Os irmãos com sabedoria, dentro de um tempo, tem a liberdade. Tranquilo até aqui então? Pois bem, então nós entendemos o que é a diaconia, e temos a diaconia de Jesus como modelo para o exercício da diaconia. Lembrando que a diaconia, ela está relacionada a todos nós, independente se exercemos ou não uma função ou um cargo. A diaconia está relacionada a todos nós. Nós nunca deixamos de ser diáconos no sentido de exercer a diaconia. Por quê? Porque todos nós, enquanto estivermos aqui na terra, na obra do Senhor, nós fomos chamados para servir. E temos a diaconia de Jesus como modelo exemplar para essa diaconia. Pois bem, vamos agora então ao nosso segundo tópico. Então, no primeiro tópico, nós analisamos sobre a diaconia de Jesus Cristo, e aprendemos que a diaconia é o ato de servir, e está relacionado a todos aqueles que servem ao Senhor e realizam a sua obra, foram chamados para servir. E no segundo tópico, nós iremos analisar sobre a instituição dos diáconos. Agora vamos entender como surgiu os diáconos na igreja primitiva. E a primeira coisa que nós precisamos entender agora é o significado do termo diácono. Então, enquanto a diaconia significa serviço, a palavra diácono, ela vem do grego diákonos, que significa servo, ajudante, auxiliar, servidor. Então, essa palavra diácono, esse termo diácono, ele tem conotação com alguém que presta um serviço muito pessoal, um serviço intimamente relacionado com o servir por amor. Então o diácono, resumindo, é o servo, o diácono é o ajudante, o diácono é o auxiliar, o diácono é o servidor, o diácono é aquele que vai ajudar para o bom andamento da obra de Deus, e ele vai fazer isso com amor. Ele não vai fazer isso com obrigação, ele não vai fazer isso por imposição,
mas ele vai fazer por amor. Então o diácono é aquele que serve, o diácono é aquele que auxilia, o diácono é aquele que ajuda. Essa é uma definição bem simples do termo diácono. Pois bem, uma vez que nós entendemos qual que é a definição do termo diácono, vamos agora ver a origem do diaconato, ou a origem do diácono. Como surgiu o diácono? Bom, nós sabemos que o diaconato é uma função ministerial que é exercida pelo diácono, por isso o nome diaconato. E vai ter a sua origem lá na igreja primitiva, devido a uma bênção, devido a um problema que surgiu, e um problema que vai gerar uma reivindicação ali por parte da igreja. Então a igreja ela foi abençoada, veremos que bênção é essa, surgiu um problema, e aí a igreja vai reivindicar aos apóstolos a solução daquele problema. Que problema que é esse? Atos capítulo 6 e o versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, vamos ver qual foi a necessidade que surgiu o diaconato ali. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos ver que a igreja, ela recebeu uma bênção da parte de Deus. A igreja primitiva, ela teve um crescimento extraordinário, principalmente a igreja local ali em Jerusalém, ela teve um crescimento extraordinário. E a igreja de Jerusalém, ela já desenvolvia um trabalho de assistência aos irmãos carentes ali necessitados. E esse crescimento estava afetando esse tipo de trabalho. Nós analisamos isso que em Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira venderam o poço e trouxeram ao pé de quem? Dos apóstolos. E ali era repartido aquela contribuição entre os necessitados, e entre esses necessitados estavam as viúvas. Então a igreja cresceu muito em número, e como eram os apóstolos que cuidavam disso, isso estava afetando esse trabalho, e afetando também o trabalho dos apóstolos, que era a ministração da palavra. Aí então surge o quê? Surge um problema. E qual que era o problema? O problema era exatamente que alguns judeus de fala gregas, que a Bíblia chama de helenistas, eles estavam se queixando, porque as viúvas deles não estavam sendo tratadas da mesma forma que a viúva dos judeus. Ou seja, na distribuição ali das contribuições, das arrecadações para ajudar os necessitados, as viúvas dos judeus de fala grega estavam sendo colocadas de lado, em segundo plano. Não estava havendo uma distribuição justa, elas estavam ficando por último. Não que isso foi proposital, isso aconteceu exatamente por causa do crescimento numérico da igreja, e cuja responsabilidade estava sobre os apóstolos. Então, toda essa queixa estava sobrecarregando os apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos, além de serem responsáveis por essa distribuição, eles também eram responsáveis pela ministração da palavra. Então eles tinham que cuidar do ensino, cuidar da administração da palavra, e além de tudo cuidar dessa administração desses recursos para a distribuição aos necessitados e às viúvas. E eles não estavam dando conta. Em Atos 4, 35 e 37, vamos ver o que eles faziam. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Isso aí é para nos mostrar que cabia aos apóstolos a administração desses recursos. Da mesma forma também, lá na frente, vemos Ananias e Safira fazendo a mesma coisa, trazendo, aos pés dos apóstolos. Então, isso mostrando que os apóstolos eram responsáveis por essa administração. Mas, isso estava sobrecarregando os apóstolos. E de maneira não proposital, o que acontecia? Eles não estavam dando conta de ficarem com a diaconia da mesa, que era servir essas pessoas ajudando-as, e com a diaconia da palavra, que era o ensinamento da palavra.
foi então que surgiu uma reivindicação por parte da igreja. E essa reivindicação vai surgir a partir dessas queixas, a partir desse problema que surgiu ali, com essa sobrecarga sobre os apóstolos. Mas o que é interessante nós observarmos que quando a igreja chega para os apóstolos, trazendo essa queixa, reclamando com eles dessa situação, nós vamos observar que os apóstolos não vão ignorar essa reivindicação. Eles poderiam ficar com raiva, poderiam ficar irritados, mas não, eles não vão ignorar aquilo ali. E o que vai acontecer? Eles vão acolher aquelas críticas, eles vão acolher aquela queixa. Por quê? Porque eles entenderam que eles não estavam dando conta de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então aquele problema precisava ser resolvido. E de que forma que esse problema foi resolvido? Atos capítulo 6 e o versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Então, quando os seguidores, discípulos que são seguidores de Cristo, chegam até os apóstolos, trazendo aquela queixa, aquela demanda, os apóstolos recebem aquela demanda, não ignoram de forma nenhuma, e dizem: olha, não é justo, não é correto que nós deixemos a palavra de Deus para servirmos as mesas, para cuidarmos disso. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos achar uma solução para esse problema. Então isso mostra que os apóstolos, eles não eram homens fechados para as reclamações, não eram homens fechados para as queixas, não, mas eles buscavam uma solução para o problema. E qual foi a solução? É quando acontece então a escolha dos primeiros diáconos. Então, para resolver esse problema, os apóstolos, eles vão pedir que a igreja escolhesse 7 homens para garantir que todos fossem atendidos com justiça. E aqui é interessante, porque não foi os apóstolos que escolheram esses homens, foi a igreja que escolheu esses homens. Então não foi os apóstolos que disse: olha, você e você vai ser diácono, não. Nós observamos que foi a igreja que escolheu esses homens. Por quê? Porque ninguém mais do que a igreja para saber da condição daqueles homens. Atos capítulo 6 e o versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então, o apóstolo diz: olha, vocês escolhem então, olha, para resolver esse problema, vamos fazer o seguinte, vocês escolhem entre vocês 7 homens, né? E aí Paulo vai dar as qualificações que esses homens precisavam ter. Então, embora tenha sido a igreja que escolheu esses homens, os mesmos foram constituídos e reconhecidos pelo governo da igreja, que era quem? Eram os apóstolos. E os apóstolos vão informar para a igreja quais seriam as qualificações que esses homens deveriam ter. Ou seja, olha, para resolver o problema, vocês escolham 7 homens entre vocês, e ali ele passa as qualificações. Então, não poderia ser qualquer um. Tinha que ser homens que tivessem aquelas qualificações, aqueles requisitos, e eles então escolheram, a igreja então escolheu esses 7 homens, e agora, uma vez esses homens serem escolhidos, então eles recebem a oração por imposição de mãos, sendo reconhecido ali pelos apóstolos, aqueles homens, como os primeiros diáconos, com o título ministerial de diácono, para poder trabalhar ali na parte de serviço da igreja. Então, qual foi o resultado dessa escolha? O resultado foi que os apóstolos, eles puderam ficar, menos sobrecarregados, eles puderam executar as mudanças necessárias ali, e resolver uma questão ali que podia trazer um sério problema para a igreja. Então aqui nós observamos a ação imediata dos apóstolos, que quando a queixa foi trazida para eles imediatamente buscaram uma solução. Por quê? Porque se eles tivessem procrastinado aquela situação, se eles tivessem empurrado com a barriga aquela situação, poderia trazer sérios problemas para a igreja.
Mas eles não, resolveram de imediato aquela situação. Então, com isso, eles tiveram oportunidade de continuar no ministério da palavra, sem estarem sobrecarregados. A igreja ficou satisfeita e a obra de Deus cresceu mais ainda, agora sem essa dificuldade. Por quê? Porque agora havia 7 diáconos para cuidar dessa parte social ali da igreja primitiva. Atos capítulo 6, versículo 5 ao versículo 7. E este parecer contentou a toda a multidão e alegraram. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e a Filipe, e Prócoro, Nicanor e Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando-lhe, impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Glórias a Deus. Então vemos ali que a igreja ficou satisfeita com aquela solução. A igreja buscou entre os homens da igreja os 7 homens com aquelas qualificações que os apóstolos disseram, e resultado foi que a igreja cresceu cada vez mais. Ou seja, o diaconato, os diáconos surgem por uma necessidade da igreja local, e a partir daí então, os apóstolos estavam livres para poderem se dedicarem ao ensino da palavra, e os diáconos iriam cuidar da parte social da igreja, iriam administrar os recursos, iriam atender tanto as viúvas dos judeus de fala grega, como as viúvas dos judeus de fala judaica. Ou seja, eles iriam atender de forma justa agora. Agora as viúvas dos judeus de fala grega não mais ficariam em segundo plano, mas todos seriam agora atendidos de igual modo, sem haver nenhuma injustiça. E por causa disso, então, é instituído o diaconato na igreja primitiva, com a escolha desses 7 homens para exercer o diaconato, recebendo então o título de diáconos para servirem ali na igreja. Amém, irmãos? Tranquilo? Irmão Zé Fernandes quer falar atrás de você aí. Irmão Zé, passa o microfone, por favor. Vamos ouvir o irmão, depois iremos para o nosso terceiro tópico. Paz do Senhor, meus irmãos. A gente tem um texto aqui, e hoje a maior parte de algumas denominações é a realidade. No 11, versículo 11, da mesma sorte, mulheres, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Tem a ver com diaconisa ou é questão de esposa de diáconos? Nós vamos ver isso mais na frente, tá? No final da lição, para não perdermos o fio da meada aqui, mas eu já previa, né? Eu já previa essas questões polêmicas. Não apenas isso, vamos responder daqui a pouco, primeiramente a questão aí, né? Sobre a questão da diaconisa, é certo ou é errado? Vamos responder também sobre a questão lá quando chega nas qualificações, né? Ali tem uma qualificação ali que alguns espertalhões aproveitam para poder, né, tomar algo aí um pouquinho a mais aí. Mas vamos chegar nesses pontos aí, tá? Daqui a pouco. Pois bem, vamos então ao nosso terceiro tópico, onde nós agora vamos chegar na parte prática da lição, que é as qualificações e os requisitos e o papel do diácono. O perfil e a função do diácono. Nós vamos observar que as qualificações para ser diácono e requisitos são qualificações, primeiro, comum a todos os demais, são qualificações comuns ao presbítero, ao evangelista, ao pastor, e são qualificações atemporais. O que são qualificações atemporais? Algo atemporal é aquilo que vale e continua valendo. Então, são qualificações que continuam valendo para nós. Então, esses homens escolhidos ali pela igreja local de Jerusalém, deveriam ter qualificações em 3 áreas. Qualificações de caráter moral, qualificações de caráter espiritual e qualificações de caráter familiar, que, repito,
são qualificações atemporais e que são relacionadas a todas as demais funções ministeriais. Pois bem, vamos primeiramente às qualificações de caráter moral. Está em 1 Timóteo 3:8 e Atos 6:3. Qualificações de caráter moral. 1 Timóteo 3:8, Atos 6:3. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Escolhei, pois, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Amém. Os 2 versículos estão juntos aí. Pois bem, então, primeiramente, qualificações de caráter moral. E aí vamos seguir o versículo. Primeira qualificação de caráter moral que aquele candidato a diácono precisava ter, e vale para todos os demais, como eu disse aqui. Primeira qualificação: homens que sejam honestos. Honesto quer dizer aquele de uma vida irrepreensível. Homens de conduta ilibada. Irrepreensível não quer dizer que é perfeito, porque perfeito somente Cristo. Mas irrepreensível é aquela pessoa que não dá motivos para ser repreendido. É aquela pessoa que tem um comportamento, que o seu comportamento não dá direito a ninguém para ficar chamando a atenção dele. Então o diácono precisava ser um homem honesto em todos os aspectos, honesto nos seus negócios, honesto nas suas atitudes e honesto no seu comportamento, de modo tal que não desse motivo para ninguém chamar a atenção dele. Segunda qualificação de caráter moral: não de língua dobre. O que é uma pessoa de língua dobre? Pessoa de língua dobre é aquela pessoa de 2 palavras. É o boateiro, o mexeriqueiro, o fofoqueiro, né? É aquele que disse e me disse. Então, os homens candidatos ao diaconato não podiam ser de língua dobre, tinha que ser de uma palavra só, sim, sim, não, não. Não podia ser um homem boateiro, fofoqueiro, mexeriqueiro e por aí vai. Outra qualificação: não dados a muito vinho. Aí significa então que ele podia beber um pouquinho de vinho, né? Aí muitos interpretam assim: não dado a muito vinho significa então que ele podia tomar um golezinho, né, de vez em quando. Mas aqui o sentido correto é não se envolver com bebidas. Esse é o sentido correto. Então aqui nós não temos que discutir se podia beber vinho, se não podia beber vinho, se podia beber um pouquinho, porque fala que é não dado a muito vinho. Aqui a questão é não se envolver com bebidas alcoólicas. É aquele que não tem preocupação com isso. É aquele que não tem preocupação em se envolver com essas coisas. Nós passamos por uma lição, a ética cristã, se não me engano, a ética cristã e as bebidas alcoólicas, e falamos muito sobre isso aqui, e não vamos entrar aqui e falar sobre vinho, senão a nossa lição vai parar aqui. Então procure essa lição que você vai ter todas as informações, mas aqui, como qualificação para o diaconato, é você não se envolver com bebidas alcoólicas, porque o primeiro gole pode trazer o segundo, pode trazer o terceiro, e diz a Bíblia que um abismo faz o quê? Chama o outro abismo. Então para o obreiro é primordial, é ideal que ele não se envolva com essas coisas, nem muito de jeito nenhum, e também nem um golezinho, porque esse golezinho pode se tornar um oceano na sua vida. Quarta qualificação de caráter moral: não cobiçosos de torpe ganância. Quer dizer, homens que não se deixam levar pelos próprios interesses, né? Pela ganância, pelo desejo de se apoderar daquilo que não é seu, né? Para não fazer como Judas fez, que agiu pela cobiça. Judas era quem? Era o que cuidava da bolsa. Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus. No entanto, em João 12,6, fala que ele roubava a bolsa, porque era ganancioso. E nós sabemos que, para os dias de hoje, uma da função do diácono é o quê? Coletor de oferta, não é isso? Ele vai colher ofertas, e depois vai conferir essa oferta e passar para o responsável. Se ele for ganancioso, você sabe o que pode acontecer.
ele pode desviar os recursos que estão sendo ali coletados. Então, não pode ser cobiçoso de torpe ganância. Outra qualificação de caráter moral, boa reputação, Atos 6:3, boa reputação. O que é uma boa reputação? É um comportamento de respeito reconhecido por todos. Quando fala o nome daquele homem, todos o respeitam, porque sabe o comportamento que ele tem. Ele não tem um comportamento que desabone a sua conduta, não. Quando se pronuncia o nome dele, todos sabem que ele é um homem fiel a Deus. Então, é a boa reputação. Essas são as qualificações de caráter moral. Outras qualificações que precisava ter, eram qualificações de caráter espiritual. 1 Timóteo 3, 9 e 10, Atos 6 e 3 também. Aguardando o ministério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiros provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então temos ali, guardar o mistério da fé com a consciência limpa. É a primeira qualificação de caráter espiritual para o diaconato e para todas as demais funções, como dissemos aqui. E isso significa o quê? Não apenas conhecer o Evangelho, mas viver o Evangelho. Não apenas conhecer a palavra, mas viver a palavra. Não apenas crer na palavra, mas viver a palavra. Isso é guardar o mistério da fé com a consciência limpa. Por quê? Porque ele conhece, ele crê, mas ele vive e ele pratica. Outra qualificação de caráter espiritual, ser provado e experimentado. Significa que eles deveriam ser observados por algum tempo e talvez até ganhar responsabilidades na igreja para depois serem reconhecidos como diácono. Ou seja, não colocar diretamente como diácono, mas ser observado primeiro. Então, na prática hoje seria observar esses homens na igreja, dar algumas responsabilidades para eles, para ver como eles vão desenvolver essas responsabilidades, será com dedicação, se será com relaxo, e aí sim, eles serem aprovados para exercer o diaconato. Isso é ser provado e experimentado. Por último, ainda de qualificação espiritual, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria, é Atos 6 e 3, então, ter a direção do Espírito Santo para agir em toda e qualquer situação. Ele tendo a direção do Espírito Santo, ele sendo cheio do Espírito Santo, ele terá sabedoria para agir em qualquer situação do seu ministério diaconal. Então essas são as qualificações de caráter espiritual, mas também tem qualificações de caráter familiar. 1 Timóteo 3 e 12. Os diáconos sejam marido de uma mulher e governe bem os seus filhos e suas próprias casas. Então aí, é qualificação de caráter familiar. Então a vida familiar do diácono é a base do ministério diaconal dele. Isso vale para todos, como eu disse aqui. Então ele não deve ter nenhuma reprovação em sua vida conjugal e familiar. E aí diz lá o apóstolo Paulo a Timóteo que o diácono precisa ser casado com uma só mulher, tem que ser fiel a ela e ser o líder espiritual da sua casa, porque o serviço dele prestado em sua casa vai revelar como ele vai servir a igreja. Então, se ele na casa dele, ele exerce uma diaconia, uma diaconia com autoritarismo, se ele na casa dele exerce uma diaconia, com ignorância, com estupidez, se ele na casa dele exerce uma diaconia de qualquer jeito, com relaxamento, isso vai refletir na maneira que ele vai exercer a diaconia no ministério de diaconato dele na igreja. Então ele precisa ter umas qualificações de caráter familiar, de forma que governe bem a sua casa, porque se não governar bem a sua casa, ele não vai governar bem também o quê? A igreja. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então essas são as qualificações que é preciso ter para um diácono exercer a sua função ministerial no diaconato. E prosseguindo ali, qual era a função do diácono na igreja primitiva? Qual era a função do diácono na igreja primitiva? Olha, nós observamos que
na igreja primitiva, a função do diácono era estritamente de caráter social. Ele era o responsável ali por tudo aquilo que já dissemos lá atrás. Já nos dias de hoje, o diácono tem uma função mais ampla. Então hoje o diácono, ele auxilia o pastor ou o dirigente da igreja, da congregação, em atividades espirituais e materiais ligadas ao culto ou não. Então todos sabemos que hoje o diácono, ele tem uma ampla função na igreja e atende a vários outros tipos de serviços, e não apenas cuida da área social, como era a questão do diácono ali na igreja primitiva. Então hoje o diácono, ele fica na porta, o diácono é coletor de oferta, o diácono, ele serve a Santa Ceia para a igreja, o diácono cuida de estacionamento, enfim, há uma gama de serviços que o diácono hoje, ele presta na obra do Senhor. E muitos às vezes acham que isso é uma função desprezível, quando na verdade é uma função maravilhosa, conforme nós veremos aqui. Pois bem, esse é o perfil, são as qualificações, requisitos e papel do diácono no dia de hoje. Mas a grande questão, e nós temos nessa lição pelo menos 3 temas polêmicos, né, que o aluno pode perguntar. O primeiro tema polêmico é o que os irmãos já começaram a trazer aqui, é a questão da diaconisa, porque a Bíblia proíbe o ministério feminino, a Bíblia proíbe ter diaconisa na igreja. Então vamos analisar com muito cuidado isso. Há os teólogos que dizem que sim, é isso? Baseado em Romanos capítulo 16, versículo 1, quando a Bíblia, ela cita a diaconisa, quem sabe? Febe, não é isso? Atos 16 e 1, ali vai se referir a diaconisa Febe. Só que outros teólogos dizem que não, que o termo diaconisa ali está relacionado ao servir. Tanto que algumas traduções diz a Febe que serve ao Senhor na igreja tal. Então, temos a corrente dos teólogos que dizem que sim, outros que dizem que não. Agora, qual que é a posição, qual deve ser a nossa posição? Quando nós observamos a Bíblia, irmão, sinceramente, eu, Luiz Fabiano, estou falando por mim, e não estou ensinando isso como uma regra. Eu entendo pela Bíblia que ela deixa margem para que as igrejas possam ter. Essa é a grande realidade. Então nós não podemos condenar uma denominação que tenha diaconisa. Porque se você analisar a Bíblia categoricamente, você vai observar que a Bíblia te deixa margem para isso. E nós poderíamos aqui exceder aqui na explicação, mas não tem como fazer isso. Se eu tivesse condições, eu gravaria um vídeo destaque sobre cada ponto polêmico da lição, a parte da administração do estudo, mas por enquanto não temos condições para isso ainda. Um dia, quem sabe teremos, eu passarei a gravar vídeos de destaque de 20 minutos, com alguns pontos polêmicos. Mas resumindo, as Assembleias de Deus optou por não separar diaconisa. Agora, eu posso condenar uma igreja que tenha diaconisa? Eu tenho o direito de dizer que essa igreja, ela não é de Deus, só porque tem diaconisa? Eu não posso fazer isso. Mesmo porque a Bíblia, ela me dá margem para poder. Então, não é questão de certo ou errado. A questão é uma opção ministerial. Então, as Assembleias de Deus optou por não ter ministério feminino em nenhuma das funções ministeriais. Mas tem outra igreja que optou por ter a diaconisa. E eu vou dizer o quê? Que eles estão condenados por isso? Eu vou dizer que eles estão pecando por isso? Porque, modéstia à parte, meus irmãos, me desculpem os muitos diáconos, mas tem diaconisa nessas igrejas que exercem um diaconato muito melhor que muitos homens, com muito mais dedicação. Então, não estou aqui para condenar. Então, eu, Luiz Fabiano, entendo que isso é mais uma opção ministerial. Nós não podemos condená-los porque eles têm, e nem eles podem nos condenar porque nós não temos. Essa é a grande questão. Agora, outro ponto polêmico, a questão do vinho, nós já dissemos, e outro ponto polêmico também é a questão do exercício ministerial do solteiro, né? O solteiro pode exercer ministério, o solteiro pode ser diácono, o solteiro pode ser presbítero, pode ser pastor. É outra questão polêmica também que divide os teólogos.
Alguns teólogos, baseado lá em 1 Timóteo, né, nas qualificações, no capítulo 3, diz assim, quer ver? Convém, pois, que o bispo seja repreensível marido de uma mulher, falando sobre o bispo, depois vem sobre o diácono também. Então, alguns dizem que marido de uma mulher, eles dizem que o obreiro precisa sim ser casado. Mas outros dizem que esse marido de uma mulher não está relacionado ao ser casado ou não. Alguns dizem que o marido de uma mulher está relacionado, se o indivíduo for casado, que ele seja casado com uma mulher. Isso por causa da poligamia, que era muito comum naquela época. Por outro lado, temos os teólogos que dizem que Paulo era solteiro. E aí, como é que fica a situação? A Bíblia também não indica que Timóteo era casado. Então, a questão é poder ou não poder. A questão é, o ideal é que o obreiro seja casado. Por quê? Porque ele está menos sujeito às tentações da parte que relaciona a vida íntima. Não que o casado não vá fazer, porque tem muito casado que é sem vergonha. Mas o que estamos dizendo é que o jovem solteiro, ele tem mais tendência a esse tipo de pecado. Então, o ideal é que seja casado. Aí, mais uma vez, voltamos na questão de opção ministerial. Mas, na maioria dos ministérios, todos os obreiros que exercem função ministerial são casados. Uma ou outra igreja é que, às vezes, levanta um diácono, um presbítero, que seja solteiro. Mas eu vou dizer também que eles estão condenados por causa disso? Eu vou dizer que Deus não está no meio deles por causa disso? Eu não sou o juiz para poder fazer dessa forma. Então, as Assembleias de Deus, de modo sábio, entendo eu, que de modo muito sábio, opta por não levantar obreiros que sejam solteiros, até para preservar a própria vida espiritual desse obreiro. Amém, irmãos? Tranquilo? Irmão Zé Fernandes quer falar atrás de você de novo aí. Vamos ouvir o irmão Zé Fernandes e irmos já para a nossa, então, conclusão da nossa lição. Mais uma vez, resumindo, a gente até fez essa pergunta, diaconisa, concernente ao que você explicou, baseado em vinho. No nosso mundo secular, antes de entrar a vida espiritual, a gente já vem para a igreja, quando se trata, vamos mostrar, caso de diaconia, quando você chega na igreja, Assembleia de Deus, Deus é amor, batista, quadrangular, você vai seguir as regras que lá se encontram. A resposta que eu entendo biblicamente, que a diaconisa ou diácono, se dá o parecer é o seguinte: em todo o tempo, quando você vai olhar a Bíblia de Gênesis até onde se encerra as cartas, você vai ver que sempre as mulheres foram, muitas das vezes, até mais superior do que os homens, como no mais caso, dedicadas, né? No dia de ver Jesus, os homens que andou com Jesus escondeu, mas as mulheres que não andou, só servia, foi lá no cemitério ver. Nos dias de Noemi, você vai ver que teve um que ia sair no cavalo, ia ser prometido a cabeça, mas aí a mulher entrou no meio e praticamente você viu que não foi homem. Voltando agora, saindo dessa parte, e dependendo da denominação que tem, nós também, a Bíblia não dá laudo igual você colocou, alguns teólogos acham que é certo, outros acham que é errado, mas o importante é que se define num lugar que você chegou para fazer e aprendeu a fazer lá, e lá tem isso. Então, não temos como questionar, né? Se a Assembleia concorda ou não concorda, isso é problema deles e não vai ferir as partes que o outro faz. E, enfim, a gente tem que chegar num acordo, porque é para o reino de Deus. E reino separado não chega a lugar nenhum. Jesus disse isso, né? Reino dividido não chega a lugar nenhum. Outro, baseado no vinho, nós temos no nosso mundo secular que existe associações que tratam do negócio de álcool e alcoólicos anônimos, e é interferido juntamente com a medicina, que hoje é colocado como doença de quem usa o primeiro golo, né? E é proibido, porque lá também eu participei algumas vezes de alguns estudos, até biotônico Fontoura é proibido lá, evitar o primeiro golo. Também hoje a gente já vê um monte de coisa aí que realmente estão tomando, até mesmo, que não é um assunto de expor as coisas da igreja. Enfim, temos que orar a Deus, mas já tem muitos que já estão tomando até cerveja sem álcool. O vinho já está ficando para trás, né? Então tá certo. Então, irmãos,
resumindo ali a questão da diaconisa, esse versículo aqui, ó, da mesma sorte as mulheres sejam honestas. E aí alguns dizem que essas mulheres aqui seriam diaconisas, outros dizem que essas mulheres seriam as esposas dos diáconos. Então deixa margem para as duas interpretações. Então por isso que eu não me coloco na posição de juiz, e repito, a questão não passa pelo certo ou errado, porque a Bíblia me dá margem para essas duas interpretações. A questão é opção ministerial. Isso aí, é opção ministerial. Então, se uma mulher está nas Assembleias de Deus, e ela tem o chamado, né, para ser pastora, vamos dizer assim, né? Ou ela quer ser pastora, paciência. Vai procurar uma denominação que aceita pastor, é simples assim. Porque as Assembleias de Deus optou por não ter ministério feminino. Então, se alguma mulher está nas Assembleias de Deus, onde ainda segue essa opção ministerial de não ter ministério feminino, e ela quer ser diaconisa, ela quer ser pastora, minha querida, infelizmente você vai ter que procurar uma denominação onde há o entendimento que pode ter uma pastora ou uma diaconisa, simples assim, porque, como eu disse, cada ministério optou, né, por ter ou não ter. Meus irmãos, sendo assim, nós chegamos ao final da nossa lição na conclusão de hoje, e na nossa conclusão nós entendemos que o diaconato, ele é uma importante função ministerial na igreja, e sendo o diaconato uma importante função ministerial na igreja, essa função deve ser, primeira, exercida conforme estabelecido no princípio da igreja, seguindo os critérios, seguindo os requisitos, seguindo as qualificações necessárias que são atemporais. É preciso ter essas qualificações. O diácono precisa entender isso. Muitos hoje, infelizmente, estão usando o diaconato como um trampolim para chegar a presbítero, para chegar a evangelista e para chegar a pastor. E usam o diaconato para isso, simplesmente como um trampolim, por causa da hierarquia criada. Mas se esquecem que olha só o que Paulo diz a Timóteo, porque os que servirem bem como diáconos, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, se você recebeu o diaconato, seja um bom diácono, exerça um bom diaconato. Por quê? Porque você vai adquirir uma boa posição diante de Deus. E outra coisa, sendo o diaconato então uma importante função, deve ser tratada como ofício voltado ao exercício da beneficência cristã, motivada pelo amor. Se você foi colocado como diácono, exerça o diaconato com amor, não por obrigação, não por uma imposição, e não como um trampolim. Não, esquece isso, esquece a hierarquia, esquece o título, exerça o diaconato que Deus te deu, porque se você exercer um bom diaconato, Deus vai te honrar. Mas se você exercer o diaconato buscando o seu próprio interesse, querendo, o título maioral, que todos entendem que é o maioral, que é pastor, você vai ser um péssimo diácono. E sendo um péssimo diácono, você acha que você vai ser um bom pastor? Terceiro, valorizado o ministério de diácono, a função ministerial de diácono, deve ser valorizado pelo ministério e pela igreja. A igreja precisa valorizar esses homens que Deus tem chamado para o diaconato, aqueles que exercem o bom diaconato, porque se Paulo está dizendo aqui, porque os que servirem bem, porque tem os que servem mal, então aqueles que servirem bem como diácono, esses devem ser valorizados pelo ministério, valorizados pela igreja, e serão honrados pelo Senhor. Então, você que é diácono, você deve se orgulhar do seu ofício. Sabe por quê? Pois Jesus foi o maior exemplo de como é importante para Deus essa dobre função. Ele, sendo filho de Deus, não teve por usurpação ser como homem, e submeteu-se, se humilhou a si mesmo, e se tornou um homem como nós. Para quê? Para mandar em nós? Não, para nos servir, e servir até a morte de cruz. Que Deus abençoe os irmãos. Se você deseja receber o nosso material gratuitamente em PDF, slide, que nós usamos nas ministrações das aulas, entre em contato comigo aí, e eu enviarei para você aí gratuitamente esse material, para te ajudar aí na sua lição. Vamos estar em pé, irmãos,
e só uma orientação para os irmãos que estão presentes, que estão assistindo e vão assistir, cuidado para você não transformar a sua aula num debate sobre vinho, muito cuidado, porque se você entrar na onda do aluno, que é agarrar no vinho, você vai perder a sua aula, muito cuidado, senão você vai perder a sua aula aí. A questão da diaconisa, se é solteiro ou não, é até tranquilo, mas a questão do vinho, se você cair na armadilha do aluno, que quer que você fale alguma coisa para endossar, né, o vinhozinho que ele gosta de tomar toda semana, você vai perder sua lição. Então, toma cuidado, seja sábio quando você ministrar. Olha, isso aí depois nós resolvemos, depois conversamos sobre isso, porque senão você vai perder a sua aula. Amém? Vamos orar ao Senhor então. Grandioso Deus, nós te agradecemos por essa aula. Abençoe cada professor presente, cada professor que assistiu, que vai assistir essa ministração. E que nós, ó Deus, possamos ter uma excelente aula amanhã, que o Senhor abençoe os nossos diáconos, ó Deus, que o Senhor possa conceder-los a tua graça, a tua unção, que o Senhor possa, ó Deus, pelo seu Espírito mostrar a eles, ó Deus, o quão importante eles são para a tua obra, que eles não são menores e nem piores, ó Deus, do que nenhum outro que exerce uma função de presbítero, de evangelista, de pastor, porque sabemos, ó Deus, que no teu reino não há importância para o título, mas no teu reino há importância para como nós servimos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Leva-nos em paz, ó Deus, e abençoa cada um, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém e amém. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, em glória eu verei, onde a dor e a morte nunca, nunca vem.
vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim.